Olá, eu sou o Gene Carlos, um dos fundadores aqui do canal Investindo no Básico, e hoje nós vamos falar sobre previdência, o PGBL e o VGBL. Quais são as diferenças e as características e particularidades de cada um desses planos de previdência privada? Olá, sou Miguel também, aqui do canal Investindo no Básico. Vamos falar sobre tudo sobre previdência privada. A parte mais simples da previdência privada, né? Complementar, que é a PGBL e a VGBL, que inicialmente eu falo isso, uma parte mais simples, que é fácil de entender e fácil de você fazer sua escolha quando você for lá no seu banco, pois eu tive uma certa dificuldade, entendi um pouco mal e fiz, assim, para mim, eu fiz uma previdência que não era o ideal para mim e até hoje eu tenho essa previdência, né? Então vamos lá fazer com Se- que você não tenha esse mesmo erro meu. Antes de falar de PGBL, Previdência Privada, e VGBL, nós precisamos falar da Previdência Social, o nosso conhecido INSS, que é onde a maioria de nós que trabalhamos com carteira assinada, nós temos as contribuições do regime geral de previdência social por meio do INSS. Ou se você é autônomo, faz a contribuição mensal lá, ou trimestral do seu carnê. O Instituto Nacional de Segurança Social, ele tem o Regime Geral de Previdência Social, que é esse mais aberto, amplo a todos os trabalhadores autônomos ou seletistas, e tem o regime próprio de previdência social. O regime próprio é aquele constituído por instituições específicas. Por exemplo, tem o regime próprio da Petrobras. Alguns estados ele tem o regime próprio de aposentadoria. Então, os seus funcionários dessas empresas grandes, muitas vezes multinacionais, que têm esse regime próprio, ou um estado, municípios, e você vai ter uma aposentadoria diferente do regime geral que é pelo INSS. Então, essa é a diferença entre um regime próprio de previdência social e o regime geral de previdência social. Eu acredito que todos nós vimos que está tendo várias reformas, né? Então, o objetivo aqui da aula é você ter uma noção que existe um regime geral de previdência social, que é o Social. regime de repartição simples, e que você precisa entender que esse regime de repartição simples é um regime fadado, provavelmente, a ter muita dificuldade com o passar dos anos e provavelmente ter uma certa, vamos dizer assim, vamos dizer, falência do sistema, mas pode ser que sim. Por quê? Porque como é que ele funciona? É um regime de pirâmide, né? Então, as pessoas que estão hoje na ativa, trabalhando, elas contribuem para as pessoas que estão na inatividade, né, que já se aposentaram. Porém, o que acontece hoje na sociedade é que as pessoas hoje estão vivendo por muito mais tempo. Então, tem pessoas que contribuíram 20 anos, mas se aposentaram e passaram 30 anos, né, com aquele benefício da aposentadoria, ou seja, eles contribuíram menos tempo, né, em relação ao benefício que estão tendo no futuro. E provavelmente isso vai acontecer com a gente, que é a evolução da idade das pessoas, as pessoas estão vivendo muito mais tempo e contribuindo menos. E tendo menos pessoas na ativa para ajudar nessa pirâmide. Então, o que a previdência complementar aberta, né, a privada faz é o que dá pelo menos uma segurança para que se o regime geral de previdência social, que é o que a gente se encaixa, que é o seletista, ele tiver essas dificuldades, provavelmente vai ter várias outras reformas e a gente não sabe quanto a gente vai receber lá no futuro. E no futuro a gente pode ter problemas com saúde, alguma coisa, a gente não vai conseguir manter nosso padrão de vida no futuro com o que a gente está recebendo pelo regime geral de previdência social, que é muito pouco. Então, o regime complementar e o privado veio para nos auxiliar e ter uma segurança financeira no futuro. A contribuição que você está fazendo na previdência privada, aquele dinheiro que você está fazendo nos depósitos, nas contribuições, aquele dinheiro é seu. Enquanto no regime geral de previdência social, aquilo que está sendo descontado do seu salário, ou se você é um autônomo que você está contribuindo, aquele dinheiro dali não é realmente seu. Aqueles aportes não estão sendo para você, para seu desfrute futuro, e sim para sustentar uma pessoa que está na parte do benefício, né, da Neste momento, previdência né? deste momento. Ou seja, você está contribuindo para uma pessoa que está neste momento aposentada. Ele não está contribuindo para a guarda daquele volume financeiro para o seu futuro. Não. Isso você faz quando é uma previdência privada. Caso você goste do vídeo, que você dê um like, se inscreva, que é importante para a gente. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, né, abaixo para a gente responder
e também ajudar nosso canal aqui, que a gente faz isso com o maior empenho e carinho aqui para vocês. Então, assim, existem dois tipos de aposentadoria privada que você pode escolher, que é a PGBL e a VGBL. Então, cada uma depende muito das características suas de renda, né? De como é sua renda, se é a parte simplificada, se é a parte que você faz a declaração da parte, completa de sua renda. O Plano Gerador de Benefício Livre, o PGBL, ele permite o abatimento das contribuições da base de cálculo do imposto de renda até o limite de 12% da renda bruta tributável anual. Então, a PGBL, como ela faz isso daí, faz a contribuição de 12% de sua renda total bruta, ela é indicada mais para ela é indicada para pessoas que têm a declaração completa. Por quê? Porque são pessoas que têm uma renda maior. As pessoas que têm o contrário, que não faz a parte completa, que é a parte simples, a dedução é no máximo 20%, que é em torno de 16, mas tem um teto para isso, é R$16.700. Então, quando você ganha, por exemplo, R$200.000 e você vai fazer a declaração de imposto de renda, você vai passar desse limite de R$16.000. Então, por isso que você faz na declaração completa. E isso faz com que você pegue 12% da sua renda bruta total. Então, se você tem R$200.000 lá de renda bruta total e você faz um aporte de 12%, isso vai ser deduzido. É como se você tirasse 12% de 200 mil. Então, 100 mil é 12 mil, se 200 mil é 24 24. mil. Então, você vai pegar 200 mil, quando você fizer a dedução lá, Dos- você vai botar menos 24 mil. Então, isso vai ser quanto? Vai ser em torno de R$176.000. Então, o imposto de renda vai ser tributado como se você tivesse uma renda bruta tributável de R$176.000, porque vai ter um desconto dos 12% da PGBL. Então, isso é indicado para pessoas que têm alta renda e que têm um imposto de renda na parte de contribuição, quando você faz o imposto de renda na parte completa, né? As deduções completas do imposto de renda. E você pode estar com dúvida também em relação ao PGBL. Já que eu vou pagar tanto imposto lá no final em cima de tudo, por que eu não pagar logo antes e diminuindo essa quantidade de imposto a ser pago? Porque o que acontece? Você colocou lá R$200.000 na Previdência em um PGBL. Esses R$200.000 na Previdência, ele vai te dar um rendimento todos os meses e você não vai pagar imposto de renda em cima disso aí. Esse imposto de renda que você iria pagar, que ficou lá na sua conta, ele vai ter rendimento em cima desse valor que seria pago como imposto de renda. É o diferimento fiscal também. Então, você vai postergando o pagamento de um imposto de renda e vai tendo lucro nesse imposto que seria pago se fosse antecipado. Esse é um outro benefício de fazer a previdência privada. E no caso do PGBL, como o Miguel falou muito bem aí, você não tem até 12% do seu rendimento Uhum. anual, você pode estar pagando, fazendo os depósitos no PGBL, se você faz a declaração no modelo completo. Outro benefício da previdência privada que nós podemos estar trazendo, o planejamento sucessório. No planejamento sucessório, o que é? É a sucessão dos bens, o que eu vou deixar para os meus herdeiros. Então, quando eu faço uma previdência privada hoje, o VGBL principalmente, alguns estados o PGBL já está pagando, mas o VGBL não, eu não pago imposto quando eu for transmitir para os meus herdeiros esse valor que está na Previdência. Então, ele não entra no inventário. Então, tudo que Uhum. você faz uma previdência privada, no momento que você vai lá na instituição financeira fazer essa previdência, você vai direcionar lá quem são os beneficiários dessa previdência em caso de morte sua. Então eu morri, tenho uma previdência, tenho 2 filhos, esse dinheiro ele vai diretamente para os meus filhos sem passar no planejamento sucessório, sem entrar em inventário. Inventário no Brasil hoje, você tem um custo de TCMD, que é o imposto de transmissão causa-mortes. Então tudo que você vai transmitir hoje seu para o seu herdeiro, você vai pagar de 3 a 8%, dependendo do estado, de imposto. Na previdência isso não será cobrado. Isso. E da previdência você não tem esse gasto com esse imposto. Morreu, até 30 dias, em média 15 dias, depois de dar a entrada lá na seguradora onde tem o plano de previdência, onde ele foi contratado, ele é pago aos seus herdeiros logo muito rápido.
15, 30 dias no máximo. Se você levar para inventário, isso pode passar anos, dependendo principalmente se tiver briga entre inventariantes. Isso demora anos, às vezes décadas de você transmitir. Na previdência não. Você colocou os beneficiários, esse dinheiro ele vai diretamente para os beneficiários. Se você não colocou os beneficiários lá, especificou, vai para as cláusulas lá de planejamento sucessório. Primeiro cônjuge, depois filhos, na degradação lá. Primeiro, segundo, terceiro titular tem essas causas de transmissão. Então, esse é um outro benefício. Você não vai pagar advogado, o advogado vai cobrar aí hoje no mínimo de 10 a 15% do valor do É, inventário, é caríssimo. mas vamos botar aí 5%, no mínimo, vamos arredondar. O 15% do cálculo, advogado mais 5%, 20%. Você tem o 1 milhão, cálculo é dá 25%. 200 mil. Não, o Se cálculo você, é 25 a 27%. Ou se você do, morrer, 25 a 27% é comido por de imposto. imposto, advogado e todos os tributos e taxas possíveis. Então, se você tem 100 mil, você vai deixar 27 mil na mesa aí. E para dar perto de 75 mil as pessoas que ficaram. Na Previdência, você só vai pagar o imposto de renda do valor que tinha lá, quando for fazer a transmissão. Então, esse é um benefício gigantesco para a gente fazer a Previdência privada hoje. Além de Que as ter pessoas também não o sabem. benefício de tirar essas tributações todas com a previdência privada, ainda tem o benefício do Come Cotas, né? Que é interessante também falar, você não vai Isso, não pagar tem come cotas. que ele é um fundo de investimento especialmente constituído, então ele não tem essa cobrança de imposto de renda semestral, como tem todos os fundos de investimento, todos entre aspas, tem alguns que não tem, Exceto ações. exceto ações. Plano de ações não tem come cotas. Outro plano de previdência privada é o Vida Gerador de Benefício Livre, conhecido como VGBL. Os valores aportados eles não podem ser utilizados para abatimento na base de cálculo do imposto de renda, ao contrário do PGBL, que você pode levar lá para declaração completa do imposto de renda até 12% anual. A diferença é que no VGBL, quando você for realizar resgates desse plano que você coloca lá o valor, ele vai incidir imposto de renda apenas sobre a rentabilidade. Coloquei 100 mil na Previdência, hoje tenho 150. No PGBL, vou pagar imposto sobre os 150. No VGBL, vou pagar imposto apenas sobre os 50, que é a minha rentabilidade. Esse imposto ele vai depender se você botou a tabela progressiva ou regressiva, que é acordado no momento que você faz a contratação do plano de previdência lá na sua instituição financeira. Essa é a grande diferença entre o Vida Gerador de Benefício Livre e o Plano Gerador de Benefício Livre, o VGBL e o PGBL. Então, assim, a declaração completa, como a gente botou. Então, se você tiver uma renda muito alta, né? Então você vai fazer a declaração completa. Caso você não tenha uma renda alta, você vai fazer a declaração simples. Qual a diferença? É que na declaração simples, você tem um teto, né? Tem um teto de dedução, que é em torno de R$ 16.700. Então, quando você vai fazer lá, você quando ganha, não tem uns rendimentos tão altos, então R$ 16.000 é muito para você. Então, quando você vai fazer a declaração de imposto de renda, você bota simples, porque vai bater R$ 16.700, no máximo. Então, quando você tem uma alta renda, você vai cair na declaração completa. E na declaração completa você consegue botar todas essas deduções, que são as dependências, as despesas de construção, despesas médicas que não tem limite de valor, a previdência pública, até você pode deduzir lá, e a previdência privada, que seria interessante você botar PGBL. Então, se você tem 1 milhão de reais, você pode fazer a dedução de 12%. Então, 12% dessa renda bruta de R$ 1 milhão, 120 mil. Você bota lá, faz um lançamento, e na hora que você vai fazer a base tributária, de vez de ser em cima de 1 milhão da renda bruta, vai ser em cima de 1 milhão menos esses 12%, que dá menos 120 mil, deve dar R$ 880 mil. Então você vai declarar, a declaração fica como se fosse R$ 880 mil. Então a alíquota vai ser em cima desses R$ 880 mil. E a outra parte interessante é a escolha da alíquota. Também depende da sua renda, né? Então a alíquota, quando você vai fazer, tá vendo aí, tem o imposto de renda. Então vai ser sobre a base tributária. Se for PGBL, vai ser em cima do montante total. Se for a VGBL, vai ser em cima somente do rendimento do que você botou para render. A alíquota é interessante você saber se você vai fazer progressiva,
compensável, né, que é chamado compensável, que você quando você faz o resgate é 15%, depois você compensa, e a definitiva, que é a regressiva. A progressiva é interessante para pessoas que têm uma renda menor. Por quê? Porque tem o benefício da isenção. Então, se você tiver um rendimento na hora, hoje, em dias de hoje, abaixo de, se eu não me engano, R$ 1.600, então você botando na progressiva, você vai cair esse rendimento, e independente de ser PGBL ou VGBL, você vai ser isento de imposto de renda. Agora, a partir desses valores, são 5 valores, né? A partir desses valores, aí você vai ter as alíquotas progressivas aí. Então, isso é ruim para quem tem uma alta renda, porque você pode ter o imposto de renda na máxima progressiva, começa na isenção, depois é 7,5%, depois vai para 15%, depois vai para 22,5%, e quem tem a maior renda possível, você vai pagar 27,5% dessa sua renda bruta aí de imposto de renda. Então, é preciso você se atentar. E a regressiva é interessante. A regressiva é por tempo. Então, elas são um tempo de 10 anos, né, a regressiva. Então, o que acontece? Se você tirar nos 2 primeiros anos, você vai pagar o maior imposto de renda possível, que é em torno de 35%. 35%. De 2 a 4 anos, vai para 30%. De 5 a 6, vai descendo 5%, vai para 25%. Do sétimo ao oitavo aqui, entre o sétimo e o oitavo, você vai pagar 20%. No nono, décimo ano, você vai pagar próximo a 15%. E acima de 10 anos, você vai pagar 10%. Se você Então, pensar no longo prazo, é bem melhor, né? a Porque longo prazo é no bem melhor. início é 35% e diminui 5% a cada 2 anos, até chegar a 10%. Então, o regressivo é bom para que tenha que vai ganhar uma renda muito alta na parte do benefício. E também quem vai investir para longo prazo mesmo, enquanto a progressiva é ruim para pessoas que têm essa alta renda, porque tem o benefício da isenção, porém, se você ganhar uma alta renda, você vai pagar a alíquota mais cara da bela progressiva, que é 27,5%. Aqui a gente botou assim, como é as 3 principais formas de você ter uma aposentadoria. Todo mundo só pensa na previdência social, que é o INSS. E quando eu comecei a trabalhar, eu ficava pensando nisso. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu fiquei pensando, poxa, eu comecei a trabalhar em torno de 24 anos, quando eu tinha 24 Quantos anos, anos eu vou me aposentar? Fez o poxa, cálculo, né? 65 anos, eu ficava assim, em torno de 65 anos eu vou me aposentar, então eu vou passar 35, quase 40 anos da minha vida aqui Trabalhando. trabalhando. Apesar de eu gostar do meu trabalho, eu ficava preocupado, né? 40 anos, será que vai dar tudo certo? Será que vai ter algum problema no futuro? Então, por isso que eu comecei a estudar investimento, por isso que eu comecei a estudar, além da previdência social, o que que tinha. A primeira coisa que eu me deparei foi com a previdência complementar, que era PGBL, VGBL. Então, depois de 2 anos que eu comecei a trabalhar, fui fazer minha previdência complementar. E depois, como eu me encantei muito na parte de investimentos, e comecei a estudar profundamente investimento nesses últimos anos que eu tenho agora, né, nesses últimos 10 anos. Então, eu comecei a fazer minha acumulação própria, que é formar meu próprio patrimônio, estudar meus ativos e começar a comprar meus ativos de forma gradativa, estudando quais eram esses pilares que eu poderia, durante a minha parte jovem da minha vida, assim, hoje então, vou fazer ainda 40 anos, né? Por que não agora, nesse momento, eu não poder fazer isso? Eu não poder ter esse desfrute de ter uma renda me ajudando, de ter um patrimônio me dando segurança financeira para eu realizar meus sonhos, para eu ter minha situação financeira, segurança financeira, não Confortável. ficar pensando sempre no dia da manhã, será, né? Como todo mundo hoje pensa assim, se eu perder meu emprego, eu não quero voltar para casa dos meus pais, depender dos meus pais, pensava sempre nisso. Então isso foi me empurrando cada vez mais, pensar em uma situação financeira de segurança financeira para mim. Então eu comecei a fazer meu patrimônio, minha acumulação de patrimônio, né? A primeira coisa foi me poupar, aprender a poupar. Então fui poupando e depois fui aprendendo a investir em bons ativos. A gente falando aqui de como é que a gente poderia, os pilares, né, de fazer um patrimônio, montar patrimônio. Então os pilares dos juros compostos, né? Como é que a gente consegue montar um patrimônio, mesmo sem ter
como fazer aportes tão significativos. Isso, como eu já contei anteriormente, para mim foi encantador, porque assim, quando a pessoa me falou lá, que eu fui no banco, ele falou bem assim, ó, você precisa de R$ 300 para montar um patrimônio de R$ 1 milhão no futuro, após, se eu não me engano, 35 anos, eu fiquei encantado. Com R$ 300 mensais eu consigo montar esse patrimônio de R$ 1 milhão. Ele disse sim. E eu não sabia, quando eu cheguei em casa, eu fiquei assim, fiquei intrigado. Eu não sabia que durante 35 anos aqueles R$ 300 iam virar 1 milhão. E quando eu fui botar na calculadora, na verdade, se você pegar, multiplicar os 35 anos pelos meses, né? Pelos vezes 12, e botando os apostos de R$ 300, não vai dar 1 milhão, vai Não dá. dar em torno de R$ 200 mil. E aí eu fiquei encantado que aqueles 800 mil, aqueles 80% de juros, quando é 35 anos, é quase 90% de juros compostos, né? Dependendo do juros que você bota, a rentabilidade. Então eu fiquei encantado que quase 90% era só juros. E aí foi um dos pontapés iniciais para eu começar a estudar investimento. E um dos pilares dos juros compostos são esses aí, são 4 pilares. Para você ter um patrimônio montado a longo prazo, o que é que você precisa ter? Você precisa ter um aporte inicial bom, a maioria das pessoas não tem, então normalmente esse pilar aí é quebrado, normalmente você tem isso quando você tem uma herança ou uma transferência de patrimônio, mas quando você não tem, você tem que fazer aportes constantes, mensais, dá tempo ao tempo, então quanto maior o tempo, quanto maior o aporte mensal e quanto maior a rentabilidade contratada, maior será seu patrimônio futuro. Então, esses são os pilares dos juros compostos. Por isso que, a longo prazo, principalmente próximo a 35 anos, 90% do capital investido ali é só de juros. Então, você tem que começar quanto antes, melhor. E eu botei um gráficozinho aí que eu tirei no site aí do Criando Futuro, Eu que é fiz aquilo rapidinho, Miguel. lá. Eu fiz um comparativo que você falou do poder dos juros compostos. Aí, enquanto Hum, você estava falando, eu estava aqui fazendo um cálculo para mostrar. Você falou de uma contribuição mensal de R$ 300 que você pode estar fazendo de aportes periódicos. hum, Você hoje fazendo durante 20 anos um aporte mensal de R$ 300, isso vai dar 240 meses, 2 anos. hum. A gente colocando uma rentabilidade de 0,8% ao mês, no final de 20 anos você vai ter um somatório de R$ 216 mil. Desse 216 mil, você contribuiu, tirou do seu bolso R$ 72 mil. O restante vai ser de juros. Então, se eu vou colocar aqui 216 mil, 72 mil menos, você vai ter R$ 144 mil de juros e 74 mil saiu do seu bolso. Ou seja, você vai ter 2 vezes mais o valor. Esse é o poder dos juros compostos, a gente dando um exemplo prático com números, para você ter ideia de quanto faz a diferença. Quanto mais cedo você começar a fazer os aportes, o poder dos juros compostos vai começar a se transformar a sua rentabilidade no longo prazo, que é o que o Miguel vai mostrar nesse gráfico que está aí. Esse é um gráficozinho que eu tirei aí desse site aí, Criando Futuro. É bem explicativo, né? Se você fizer pegar o dinheiro e guardar embaixo do colchão aí, fica sem investir, é o verde. Então você vai acumulando ali só ativamente. Porém, se você botar o juros simples, a diferença do juro simples para o juro composto é que o juro simples é uma somatória só da rentabilidade. Enquanto os juros compostos, você vai pegar os juros e vai embutir dentro do principal. Então, você tem o principal aqui nos juros compostos, ele rendeu 10%. Aí fica assim. O melhor exemplo que eu posso dar, né? Então, você investiu isso aqui no primeiro ano, ganhou 10%. No segundo ano, ele vai pegar isso daqui e vai botar 10% em cima disso aqui. Então, vai ficar como se fosse três mãos aqui, né? Vai ficar uma mão em cima da outra aqui. Já nos juros simples, não. Nos juros simples, você pega aqui e só bota e só não soma os juros. Então, você pega isso aqui e bota 10%, 10%, 10%, 10%. E juros compostos, não. Você vai ter que pegar os 10% e levar esses 10%, né, junto com os 10% anterior. Por isso que o juros composto ele é tão exponencial, principalmente acima aí, como você está vendo, acima dos 14 anos. Eles começam a ser exponencial, enquanto o juros simples não. O juros simples é uma reta
É uma reta simples, né? Que vai lá para o infinito, enquanto os juros compostos não. É uma, é uma curva exponencial a partir de alguns anos já você fazendo esse acúmulo de patrimônio. Mas se você vê no início, até próximo a 6, 8 anos, não faz muita diferença. Porém, aí, a partir dos 14 anos, chegando aí, você indo para cima, a curva fica exponencial. Por isso que quando você tem 35 anos de aportes, 90% é só de juros. Se você tiver 50 anos de aportes, aí praticamente os aportes vai ser quase praticamente 1% e os 99% vai ser só de juros compostos. Então, quanto maior o tempo, maior os juros compostos. Hoje nós temos uma oportunidade, né? Que não é nesse período mais atual do real, não é sempre que acontece. Há 2 anos, 3 anos atrás, a taxa Selic, né, aproximadamente 2 anos atrás, a taxa Selic estava em torno de 2%. E hoje ela está voltando a ter um valor de 13,75%. Então, uma rentabilidade de 13,75%, você consegue dobrar seu capital em aproximadamente após 5 anos. Então, se você tem 100 mil reais investir, eu estou falando de rentabilidade bruta. Você investiu 100 mil reais hoje, a 13,75%, após 5 anos você tem 200 mil reais, se você aplicou 100 mil reais. Então hoje o juros está muito alto. E se você fizer isso aí, em 20 anos aí, praticamente você vai ter principalmente se você tiver um aporte inicial muito alto, né? Então, investimento é isso, é você fazer uma estratégia e considerar fatores macroeconômicos que estejam acontecendo para você direcionar seu aporte. E hoje a renda fixa está com uma rentabilidade muito boa, porém não é sempre que vai estar nessa rentabilidade de 13,75%. Então hoje é uma oportunidade para quem quer investir em renda fixa aí. É a Tesouro Selic aí, as LFTs do governo federal de 2025 e 2027 estão em 13,75% aí. Então, muito obrigado. Se você gostou, deixe seu like aqui, nos siga no nosso canal em rede social, Instagram e Facebook. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, que será um prazer estar mantendo esse contato. Muito obrigado, um grande abraço. Deixa nosso like aí, comenta qualquer coisa para nos ajudar aqui no canal e se inscreva, compartilhe com amigos, caso eles tenham o mesmo interesse em investimento que você.